Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Uma das grandes lições que as Escrituras nos traz é sobre as relações entre pais e filhos e sobre a relação entre escravos e senhores. Relação esta, inclusive, bastante conflituosa, falando sobre tempos de liberdade, contexto em que a Bíblia não foi escrita, porque foi escrita em tempos de opressão e de opressores, em tempos de escravidão. E muita gente, inclusive, tenta atribuir às Escrituras um tom de leniência com a escravidão. Mas o texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos de 1 a 9, nos diz o seguinte: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas. Então nós temos um texto em que o apóstolo Paulo está nos ensinando um princípio, e o princípio é o de nos submeter à vontade de Deus que está acima de todas as vontades. E neste princípio, ele começa dizendo: filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é justo. É um mandamento de Deus para todos nós, estarmos debaixo da autoridade dos pais. Aliás, ele relembra aqui que foi o primeiro mandamento que foi dado por Deus no Antigo Testamento, para o qual está conectada uma promessa. Os outros mandamentos são faça ou não faça. O mandamento de honrar pai e mãe é faça porque ou para quê. E então ele relembra: honra teu pai e tua mãe para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Se você quer que a sua vida vá bem e que você tenha vida longa sobre a terra, busque honrar seu pai e a sua mãe. Ele, igualmente, nessa relação entre pais e filhos, estabelece que os pais não devem irritar os seus filhos, mas criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esta palavra irritar é traduzida nas versões mais antigas por aborrecer. E aborrecer tem a ver com não corrigir, tem a ver com não colocar no caminho da instrução. O princípio das Escrituras é de que todas as vezes que um pai não corrige o seu filho, ele o está aborrecendo, ele o está criando para se tornar alguém distante das práticas da vontade do Senhor. E a isso a Bíblia atribui a linguagem de aborrecer, que foi aqui traduzida por irritar. Então os pais não devem irritar os seus filhos. Você não deve permitir que seus filhos cresçam sem limites. Você não deve permitir que seus filhos façam tudo o que quiserem, principalmente porque a vida não é assim. E mesmo quando nós falamos sobre uma vida não cristã, nós estamos falando sobre um mundo que nos ensina que nós não podemos fazer absolutamente tudo o que queremos, mas temos limites para fazer aquilo que nos é permitido ou não. E quando nós não ensinamos aos nossos filhos em casa os limites de convivência, os limites do mundo, os limites da vida, eles aprendem do lado de fora da pior maneira. Por isso, não aborreça o seu filho, dê a ele limites. Crie-o segundo a instrução e o conselho do Senhor. Também o apóstolo Paulo, seguindo esse princípio da autoridade, de nos submetermos a Deus acima de todas as coisas, dá um mandamento de que os escravos não devem se insurgir contra os seus senhores e devem servi-los com sinceridade de coração,
porque na imagem cristã, quando se trabalha para alguém ou quando se serve a alguém, e Paulo está falando para um contexto de escravidão, nós servimos não a pessoa, mas servimos a Cristo, e por amor a Cristo nos submetemos à autoridade que foi designada sobre a pessoa. Então Paulo está nos ensinando que Deus, o dono de todas as coisas, vai colocar todas as coisas no seu devido lugar, e que nós devemos obedecê-los não apenas para agradá-los quando eles nos observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Esta relação é a mesma que as Escrituras conservam para as relações de trabalho. Nós devemos ter em mente que hoje, quando trabalhamos em um setor, em uma repartição, em uma empresa, nós não trabalhamos para a pessoa que ali está, mas trabalhamos para Deus, e Deus nos concedeu que trabalhássemos ali. Devemos fazer o nosso melhor, não por causa da pessoa, mas por causa de Deus, que é quem de fato cuida de nós e nos sustenta. A relação é a mesma. Paulo não está enfatizando a escravidão, não está sendo leniente com a escravidão, apenas está dizendo que enquanto estiver na situação de escravidão, deve servir a Deus da maneira mais íntegra possível. Da mesma forma, ele aconselha aos senhores que usem de boa vontade para com os seus escravos. Ele diz no versículo 9, vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Então, para aqueles que de alguma forma acham que Paulo estava defendendo a escravidão, ele está dando uma direção aos senhores, dizendo não tratem os escravos de maneira diferente, porque há um Senhor que é Senhor deles e Senhor de vocês. E este Senhor não faz diferença, não faz acepção entre pessoas. Por isso, ninguém deve ser tratado de maneira diferente. Então, de maneira sutil, para a sua época e para o seu tempo, o apóstolo Paulo estava dizendo que não havia entre cristãos essa relação de senhor e escravo. Esta relação de senhor e escravo se acaba no momento em que nós temos pessoas que estão conectadas a Cristo, porque Cristo não aceita a divisão de castas entre pessoas. Diante dele todos são iguais. E ele ainda diz no verso 8, o anterior que eu saltei, que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Por isso devemos servir a Deus de toda a nossa consciência, de todo o nosso coração, crendo que o Senhor sempre sabe o que é melhor para nós. Que Deus ajude a você a ter relações saudáveis de pai e filho, que Deus ajude você a ter relações saudáveis de patrão e empregado, neste mundo em que nós vivemos, tendo sempre a consciência de que em Cristo somos todos iguais. Que Deus traga luz sobre o seu entendimento, que Ele te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.